pessoal, boa tarde, mestre. Hoje a gente vai apresentar sobre séries de Fourier, transformada de Fourier e transformada de Laplace. E o grupo é composto pelo Levi, pelo Portal, por mim, pela Letícia e pelo Rodrigues Filho. Eu vou falar sobre a introdução do trabalho e os tópicos abordados vão ser um pouco de história, o que são as séries de Fourier, por que surgiram, as aplicações, Taylor e Fourier e funções periódicas. Um pouco de história. Fourier foi um matemático e físico francês que desenvolveu um método de análise que mostra a representação de uma função periódica por uma soma de sinais. Na época, o Fourier estava estudando transmissão de calor e foi baseado nesse problema que ele começou a ideia da necessidade de desenvolver essas séries. Pode passar. O que são as séries de Fourier? As séries de Fourier, elas são expressões matemáticas usadas para representar funções infinitesimais periódicas complexas na forma de funções trigonométricas simples, como a função de seno e a função de cosseno. Um ponto que a gente tem que enfatizar, em contrapartida com a série de Taylor, são as vantagens, que a gente tem que dar foco nelas, que são a aproximação, que se dá em torno de todo o domínio que se repete em todo o intervalo periódico, o fato de que essa série ela vai funcionar mesmo diante de funções com descontinuidades e ela pode separar a função em componentes de diferentes frequências. E além disso, também tem mais um ponto, né, que a gente pode apresentar aí no slide, que é o fato de que ela é altamente usada em análises do som, do calor, processamento de sinais e em outras áreas. Aqui tem um pouco das aplicações, das principais, como na música e no áudio, que ela é capaz de identificar os tons, em telecomunicações e redes, que é através da codificação de sinais, no processamento de imagem e vídeo, na engenharia, como na detecção por falhas de vibração, e na marinha mercante. Aí, próximo slide. Taylor e Fourier. Por que usar a série de Fourier ao invés de usar a série de Taylor? A série de Taylor ela é ideal para representar funções periódicas, mesmo que essas funções sejam não suaves ou descontínuas, como, por exemplo, sinais de áudio, funções que pulam valores e ondas quadradas, digamos assim. Em contrapartida, a série de Taylor ela vai ser usada exigindo que a função seja infinitamente diferenciável no ponto. Pode passar. Aí, um outro ponto que a gente pode analisar é que a série de Fourier ela vai ser usada em funções, de certa forma, ruins, porque ela vai poder representar as funções que a de Taylor não vai poder fazer. Aí, eu vou nessa parte aqui. As principais diferenças entre a série de Taylor e de Fourier em relação à base de expansão. Taylor vai usar a potência de x, enquanto Fourier vai usar seno e cosseno. A parte de exigir derivadas. A série de Taylor ela vai exigir em todas, mas a de Fourier não necessariamente. Em relação ao foco, que é um ponto muito importante, a gente vai usar Taylor quando a gente tiver a intenção de fazer uma aproximação de um ponto local. E Fourier a gente vai usar quando a gente quiser fazer uma aproximação global, dentro de um intervalo longo de tempo e de análise. E o tipo de função é que em Taylor a gente vai usar funções suaves e contínuas, enquanto Fourier vai ser funções periódicas e possivelmente não contínuas. Bom, explicando basicamente o que se trata de funções periódicas, são funções que, ao longo de uma série de variáveis como o x, no caso do eixo x, ela vai ter uma variação que vai convergir sempre para o mesmo ponto a partir de um período. Por exemplo, pode passar as outras. Nessa função aqui, a gente tem uma função que ela tem variáveis, porém ela tem um período que se repete a partir do passo que, quando a gente tem f de θ, de tal forma que esse θ que está na função ele é da forma θ mais 2π, no caso o período se igual a π, a gente tem que os valores da função sempre vão se repetindo conforme o tempo. Por exemplo, se a gente analisar os intervalos de 2π, de menos 2π a menos 2π, a gente vai ver que a função não apresenta nenhum tipo de período. Entretanto, se a gente aumentar esse intervalo de análise, se a gente pegar um intervalo maior, como menos π
a zero e repetir esse intervalo de 0 para 2π, a gente vai analisar que, além da função periódica, o período dela é igual a 2π, e os valores que essa função apresenta vão sempre ficar se repetindo. Bom, iniciando a apresentação sobre a série de Fourier, a gente vai ter a definição da série de Fourier como sendo baseada no sigma de x, que é o somatório de m igual a 1 até infinito, dos coeficientes que estão sendo apresentados ali, mas posteriormente eu vou explicar o que são esses coeficientes, como eles são obtidos. Mas basicamente, a série de Fourier ela é utilizada para aproximar uma função que ela tem um período, porém ela é uma função por partes. Como é que funciona essa função por partes? Devido à variação que essa função sofre em um intervalo curto, ou seja, grandes variações, a gente precisa de uma análise mais aprofundada, que vai ser baseada nesses dois coeficientes, o coeficiente AM e o coeficiente BN, que vão ser utilizados as funções periódicas seno e θ. Pode passar. Bom, como é que a gente vai determinar esses coeficientes? O coeficiente A0 ele é o coeficiente constante na função que é apresentada por uma série de Fourier. A gente pode analisar aqui que o A0 ele é definido por 1 sobre L, sendo que L ele é igual a metade do período da função periódica que a gente está trabalhando, que varia de menos L a L, que no caso serve o intervalo de análise que a gente tem, f de x dx. Isso daqui é o constante que vai ser no início da série de Fourier, quando a gente vai calcular pela função f de x. A gente tem o termo AM, que ele representa a introdução dos cossenos, ou seja, como eu falei anteriormente, a função da série de Fourier ela vai ser definida por uma soma de senos e cossenos, basicamente isso, para representar uma função periódica que é definida por Kant. Então, o AM é 1 sobre L, integral de menos L a L de f de x, cosseno de nπx sobre L. De forma análoga, a gente tem o BN, que representa a função do seno. A única diferença entre os dois coeficientes são as funções que são utilizadas aqui. Aqui é a função do seno, aqui é a função do cosseno. Bom, a forma de Euler da Fourier. A gente tem bem aqui f de x igual a 0 sobre 2, mais somatório de m igual ao infinito dos dois coeficientes. Isso aqui é só uma forma diferente de representar a mesma variação que a gente vai ter. E ela, como ela está bem definida, ela pode ser integrada termo a termo. Como a Júlia falou anteriormente, para a função poder ser aplicada nisso, ela pode ser integrada de forma absoluta. Ou seja, os termos aqui que a gente vai ter, AM, que vão ser os termos baseados no termo que a gente calculou anteriormente, que é o AM, que vai ser a aplicação dos termos que a gente já tinha visto, porém com a função aplicada em números inteiros e positivos, no caso valeu de 0, 1, 2 e assim por diante. De forma semelhante, a gente tem aqui o BM, a única diferença vai ser que o BM vai ser somente números inteiros e positivos, sem incluir o 0. E como eu falei anteriormente, como a função do ela tem que ser integrável de maneira absoluta no intervalo que a gente está analisando, a gente tem a condição de existência que tem que satisfazer as condições de Dirichlet, acho que é assim que funciona. Bom, basicamente, a função, a partir do sistema que a gente tem, vai ser integrada por todo o longo do eixo. Então, imagine que a gente tem uma função periódica que varia, que tem um passo de 0 a 2π, no caso seria 2π o período dela, porém ela tem um intervalo que ela não pode ser integrada. Então a gente não vai poder fazer a aplicação da série de Fourier. E por isso que a gente tem que obedecer algumas resistências que a gente vai ter aqui. Por exemplo, f de x deve ser absolutamente integrável no período que a gente está analisando, f de x deve possuir um número finito de descontinuidades finitas dentro de um período. O que isso quer dizer? A partir do momento que a gente faz a análise de uma função, esse período não pode ter variações infinitas para mais ou para menos. F de x deve possuir apenas um número finito de máximos ou mínimos dentro do período. Essas duas aqui é como se fossem falando da mesma coisa, entretanto uma fala com convergência para mais infinitamente finito e a outra fala com um número finito de máximos e mínimos. Ou seja, a gente não pode ter máximos e mínimos variando de maneira absurda, sempre tem que ter obedecendo ao período. Pode passar. Aqui a gente vai a convergência tirada do próprio livro que a gente está estudando, ou seja, dada uma série A1 mais A2 mais A3, a gente tem que a soma dessa série, ela tem que ser definida e ela tem que ser integrada. Ou seja, se a sequência SN for convergente no limite de SN quando A tende a S, tem que ser o número real, então a série somatória de A é chamada convergente. Basicamente, se a gente tem uma soma de vários números, essa somatória tem que convergir a um número próximo, para a gente poder utilizar a série de Fourier.
Se o limite não existir, ou se o limite for diferente de zero, então a série é divergente, não vai ter como utilizar a função Fourier. Basicamente, esses dois teoremas eles só estão declarando para a gente o que a gente acabou de ver. Se f1, f2, f3 até fn são funções periódicas do período t, o resultado abaixo também vale para uma série convergente. Ou seja, se a gente tem uma soma de várias funções, com vários coeficientes pertencentes aos reais, então C1 é f1 de x, C2 é f2 de x, esse somatório ele vai ter que ser uma série convergente. Se a gente tem várias funções que convergem, e a gente soma todas essas funções, a gente vai ter uma convergência quando a gente unir esse somatório de funções com mais x. E a outra parte que a gente ia falar, se for uma função que é periódica, a gente soma várias funções periódicas, a gente vai ter no final uma função que é dita periódica. Esse aqui é o exemplo principal, que é f de x igual a zero, o coeficiente que a gente calculou. Somatório do aqui é o AN e aqui é o BN, porém aplicados à função. AN, cosseno de n π x sobre L, e BN, seno de n π x sobre L. Pode passar. Aqui a gente vai ter o exemplo de aplicação. Isso aqui é uma função que ela é dita por parte, porque a gente precisa de uma lei para uma função de um período, de um intervalo de x definido, e de outra lei de função para outro intervalo de x definido. De tal forma que f de x mais 2 é igual a f de x. Ou seja, aqui a gente tem uma função que ela vai sempre ser utilizada de maneira diferente, quer dizer, calculada de maneira diferente, a partir do intervalo que a gente tem. Período com t igual a 2, então a gente calcula L a partir disso, L igual a t sobre 2 igual a 1, para a gente utilizar a série de Fourier. O coeficiente é zero, como a gente viu anteriormente, que é calculado pela integral de 1 sobre L, que vai de 1 sobre L integrando de menos L até L, que é para definir o intervalo, de f de x dx. Calculando isso, calculando os valores que a gente tem naquela função, a gente vai ter integral de menos 1 até 0 de 1 dx, mais integral de 0 até 1, 0 dx. Calculando isso daqui no final vai dar igual a 1. Ou seja, o nosso coeficiente constante, a 0, ele vai ser igual a 1. Posteriormente, a gente calculou o coeficiente AN. AN ele vai ser de tal forma que 1 sobre L, integral de menos 1 até 1 de f de x cosseno de n πx sobre L dx, vai ser somente aplicando os limites de integração menos 1 e 0, e vai ter cosseno de n πx dx. Pode passar. Substituindo, a gente tem que AN é igual a seno, seno de 0 menos seno de nπ, que é 0 sobre 0, ou seja, AN é igual a 0. Fazendo a mesma coisa para BN. BN é igual a menos cosseno de nπx sobre nπ, vai de menos 1 a 0, cosseno de 0 mais cosseno de menos nπ sobre nπ. Vai ser menos 1 mais menos 1 elevado a n sobre nπ. Como é que a gente não pode definir ainda o valor desse coeficiente? Por quê? Porque o menos 1 vai ser elevado a n. Se o n for par, menos 1 vai ser igual a 1 elevado a n. Se o n for ímpar, vai continuar sendo menos 1. Então, o que a gente conclui disso? A gente conclui que para todo n par, Bn vai ser 0, enquanto para todo n ímpar, a gente vai ter que Bn igual a menos 2 sobre nπ. E o que a gente observa disso? Como a gente vai avaliar o n de maneira diferente, a gente vai ter sempre avaliações diferentes para o n. Eu acho que não dá para observar no vídeo agora, mas a gente tem uma função por parte que foi definida pela gente, que é de 1, uma varia de menos 3 a menos 2, e assim por diante. Conforme a gente for utilizando o nosso n, como a gente vai acrescentando ele, n igual a 1, n igual a 2, aqui o amarelo ele vai de n igual a 5 e o pontilhado vermelho ele vai de n igual a 20. A gente vai ter aproximações melhores conforme a gente for aumentando esse n. Ou seja, para n igual a 5 a gente vai ter uma aproximação à função original pior do que para n igual a 20, para um n maior. Mesmo que sejam ímpares, isso não faz diferença. Como a gente calculou, o Bn ele vai ser 0, para caso o n seja par, ele vai ser igual a menos 2 sobre n vezes π, caso ele seja um número ímpar. Então, a gente calcula aqui a série da função, que vai ser f de x igual a 1 sobre 2, aqui a gente tem 1 a 0, somatório de k igual a 1 até infinito, de menos 2, que isso aqui vai ser no caso de b ser com n igual a par, e aqui sendo de 2k menos 1 bx. Então, com isso aqui, a gente conseguiu obter uma aproximação para uma função por parte, a partir de um somatório de duas funções periódicas, que no caso é o seno e o cosseno. Ou seja, basicamente isso que a série de Fourier faz com uma função. A gente vai calcular
as aproximações para uma função por parte, a partir de uma soma de funções periódicas. O que é uma transformada? Enfim, na matemática no geral, a transformada pode significar muitas coisas, mas mais especificamente no nosso hoje, a gente vai falar sobre a transformada de Fourier, que consiste em eu pegar uma função de domínio tal e passar para outra. Aqui, mais especificamente, a gente está abordando uma função de seu domínio no tempo e querer passar para o domínio da frequência, certo? Pode passar aí, por favor. Novamente. Tá aqui. Transformada de Fourier é definida como sendo f de... Pausa aí, volta. Não vou colocar uma aqui. Acelera de novo. Certo. Transformada de Fourier. Observe esse gráfico aqui, derivado pela função 2 seno de t mais seno de 5t, certo? Olhando lá a função em si, você não consegue entender o que está acontecendo. De certa forma, a gente pode desmembrar ela dessas duas funções, 2 seno de t mais seno de 5t. Essas duas funções têm dois outros gráficos, esse e esse. Ok? O que a gente vai fazer? É passar o domínio dele, que está no tempo, que é um gráfico tempo pelo amplitude, e passar pela frequência, obtendo esse terceiro gráfico. Esse coeficiente aqui, ó, 2 seno de t. Dentro aqui do parênteses eu tenho um vezes t, esse 1 a gente chama de frequência. Por sua vez, ele é o nosso terceiro eixo, certo? A ideia mais ou menos é o seguinte: imagine que eu tenho um observador primeiro de frente, se encontra bem aqui, olhando em direção ao t e ao y. Eu vou obter esses dois gráficos aqui. Mas, passando para o domínio da frequência, eu teria um observador nessa posição aqui, que eu estaria olhando os dois gráficos dessa maneira. No caso, o ponto 1 com a frequência 1 e a frequência 5, eu teria amplitude 2 e amplitude 1, certo? Esse aqui é amplitude 1, esse aqui é amplitude 2, como se eu estivesse olhando de frente. E o motivo da gente fazer isso é justamente tentar deixar a nossa análise da função mais fácil. Aqui vocês podem notar que eu não consigo fazer uma análise em relação à frequência e amplitude de forma fácil. Mas a partir do momento em que eu mudo o gráfico, em que eu faço uma transformação de Fourier, eu consigo fazer essa análise. Essa função ainda é algo simples. Eu tenho apenas duas funções que fazem parte dela: 2 seno de t e seno de 5t. Mas, por exemplo, o pessoal que trabalha com engenharia, o pessoal que trabalha com música, o pessoal que trabalha com eletricidade no geral, eles pegam situações em que são tantas frequências, são tantas funções, uma juntada com a outra, que para eles fazerem uma análise, eles desmembram isso em várias frequências, e através disso eles formam um gráfico, seja uma curva, e com isso eles conseguem determinar onde a amplitude aumenta e onde através, conforme a frequência aumenta, se a amplitude aumenta ou diminui. Não, pode voltar. De novo. Essa aqui é a nossa transformada de Fourier. Basicamente, eu tenho uma função do tempo, certo? E eu vou passar ela para uma função com domínio da frequência. E a forma dela para chegar até aquela função é justamente essa. O que eu vou ter como esse resultado? Um gráfico que eu tinha mostrado posteriormente, né? Seja uma curva para cima ou para baixo. Para tentar facilitar as contas, a gente possui uma tabela de integrais definidas. Tabela de integrais. A tabela de integrais definidas, que tem como objetivo facilitar a nossa vida. Com ela você pode calcular as integrais de forma mais rápida e também a integral inversa. E da mesma forma que eu posso pegar uma função que tem como domínio o tempo e passar para o domínio na frequência, eu posso também fazer um processo inverso, seja ela uma periódica ou até não periódica. Entendeu? E com isso, imagina que tem uma questão muito difícil, eu posso pegar uma questão que seja de domínio do tempo, passar para a frequência, descobrir o que eu preciso descobrir e depois retornar ao tempo e por fim terminar a questão. Só falar aqui um pouquinho da transformada de Laplace. Pode só falar um pouco. Esse daqui foi o Pierre Simon Laplace, francês matemático. Ele
não fez a transformada de Laplace como conhecemos como é hoje, teve algumas alterações e tal, mas ele meio que fez a base, o princípio matemático, para até hoje a gente tem transformada de Laplace. Definição da transformada de Laplace. Para que serve a transformada de Laplace? Como o Marcinho falou, toda transformada que a gente tem na matemática, ela vai servir se eu tenho de um domínio para ir para outro. Então, qual a ideia da transformada de Laplace? Eu vou ter equações diferenciais e eu quero transformar isso para uma equação algébrica para daí eu poder trabalhar mais facilmente, né? E poder resolver minha equação. Aqui é a definição da transformada de Laplace e é como se fosse um métodozinho que eu vou transformar, exatamente. Eu vou ter aqui a minha função f de t, função diferencial, ordinária. A transformada vai ser definida como a integral de 0 a infinito do número de Euler elevado a menos st vezes a minha função. Pode passar. Aqui é o que eu tinha falado antes, né? Por exemplo, ela pode ser aplicada para equações diferenciais. Aqui está um exemplo de uma equação de segunda ordem. Pode passar, por favor. E é um exemplo simples da aplicação da transformada quer dizer, para achar uma transformada para transformar de uma forma. Aqui eu peguei um exemplo básico, uma função constante, função f de t igual a 1. Então eu vou ter a minha transformada de Laplace de 1, vai ser a integral de 0 a infinito da minha função 1 vezes e elevado a menos st. Eu vou achar esse valor aqui, limite de a tendendo a infinito, ao substituir bem aqui, de 1 menos e elevado a menos st a sobre s. O meu a está tendendo a infinito. Então, bem aqui, como é uma função decrescente, isso vai tender a infinito e vai tender a zero. O meu e elevado a menos a. Eu vou ter um resultado 1 sobre s. Pode passar, por favor. Pois é, como percebeu, esse termozinho aqui é bem importante. O núcleo da minha transformada é elevado a menos st. Por que ele é elevado a menos st? Eu preciso que a minha função vá convergir. Como a integral ela é de 0 até um infinito, sei lá, se isso aqui fosse uma elevado a mais st, por exemplo, não ia convergir nunca. Então, por isso que é importante fazer esse termo aqui, é elevado a menos st. E daí eu vou conseguir convergir a minha função. Pode passar, por favor. E aqui são alguns teoremas da transformada de Laplace. Teorema 1, teorema da linearidade. Porque ele diz basicamente, se eu tenho duas funções f e g, estão multiplicados cada um por uma constante. Então a transformada dessa soma aqui, vai ser a soma das transformadas multiplicada por cada um por sua constante. Aqui eu defini fs como a transformada da minha função f e a gs como a transformada da minha função g. Então, aqui, vou transformar esse termo aqui, alfa vezes a função mais beta vezes a minha função g. E vou chegar bem aqui. Esse é o primeiro teorema. É fácil de demonstrar, só aplicando a regra da integral, basicamente. Vou ter a minha transformada de alfa vezes ft mais beta vezes gt. Eu vou aplicar aquela definição da transformada de Laplace e a integral de 0 a infinito vezes a minha função que eu quero transformar vezes o elevado a menos st. Daqui eu separo as integrais, calculo cada uma delas e vou chegar nesse resultado. Que é alfa vezes a transformada mais beta vezes a transformada. Teorema 2. Teorema da translação ou deslocamento. Basicamente eu tenho uma função gt e ela está em função de ft, e ela é elevado a t vezes ft. Então a minha transformada desse gt, vai ser a transformada do meu s menos a para um s maior que a menos c. Aqui também posso provar transformada que é elevada a t vezes ft é igual àquela definição que eu
eu falei mais cedo, integral zero infinito, vezes E elevado a menos SP. Calculando tudo, vou chegar aqui, ó, transformada de F de S menos A. Teorema da derivação. Então eu vou ter uma função integrada, derivada, de uma forma, uma função f. E a transformada dessa minha função derivada vai ser s vezes a transformada da própria função menos a função tá igual a zero. Só que isso se estende mais para várias funções, por exemplo, a função de primeira ordem, de segunda ordem, até de enésima ordem. Por exemplo, eu tenho a derivada enésima da minha função, eu quero transformar ela. Essa regra, que eu não vou conseguir provar para vocês agora, vai me dizer que isso é igual ao meu S elevado a N vezes a transformada do F menos S elevado a N menos 1 vezes o F de zero e assim adiante. Então, por exemplo, se eu tenho a minha segunda derivada de F, eu quero calcular, achar o que vai ser isso, para transformar, né? Segunda derivada de F. Então eu vou ter transformada F, segunda derivada de F, F2. Isso daqui vai ser igual a S ao quadrado menos a minha transformada de F vezes a minha transformada de F menos S, como o N é igual a 2, então vai ser 2 menos 1, S vezes o F de zero menos 2 menos 2, 0, então aqui vai para 1, menos a minha derivada de F, da minha função F, que é igual a 0. Pode pessoal? Transformada vai ser de Laplace. Como assim falou há pouco tempo, o que vai ser essa minha transformada inversa? Por exemplo, um exemplo simples, na matemática, se eu tenho uma soma, eu também tenho uma subtração. Se eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma divisão. Em cada operador eu tenho uma inversa dela. E a transformada inversa de Laplace é basicamente isso. Se eu tenho um f de t e eu tenho a transformada dela, a minha transformada inversa, eu vou pegar a minha transformada e vou voltar para f. Basicamente esse é o princípio. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como aplicar isso. Pode passar, por favor? Portal. Aqui são algumas tabelas, porque isso vai tornar mais prático nosso cálculo da transformada de Laplace. Tipo assim, eu tenho muita equação, muita conta para fazer, não tem como eu, sei lá, toda hora pegar até elevada a n, aplicar a transformada disso, que vai me dar o trabalho, pegar o zero infinito, blá blá blá, para achar isso. Não tem como, é muito trabalho. Então é que a gente decora, entre aspas, várias transformadas, temos uma tabela de cada transformada para deixar nosso trabalho mais prático, mais útil. Por exemplo, transformada de t seno mt vai me dar esse resultado aqui. E aqui, para ficar mais fácil de entender, a transformada inversa, se alguém não entendeu antes, transformada inversa de Laplace. Eu vou ter a minha transformada, já está a minha função transformada, de t elevado a n, e eu vou aplicar a minha transformada inversa e vai voltar ao que era antes, t elevado a n. Pode passar, por favor. Pode passar. Aqui é outra tabela, né? Com, por exemplo, minha transformada da pode passar de novo, por favor. E aqui é basicamente como a gente resolve os problemas usando a transformada de Laplace. Por exemplo, eu vou ter, basicamente funciona desse jeito. Eu vou ter um novo problema, minha equação diferencial, só que ela é muito complicada de eu resolver, vai dar muito trabalho. Então eu vou usar um caminho para isso, que é a transformada de Laplace. Eu vou aplicar a minha transformada de Laplace nessa equação diferencial e isso vai me dar uma equação algébrica. Dessa equação algébrica, ela é mais fácil, mais viável de resolver. Equação algébrica. Então daqui eu consigo tirar a minha solução da equação algébrica, porque eu consigo resolver essa equação. Então daqui está mais fácil, eu volto aplicando a transformada inversa. Isso vai me dar a minha solução do meu problema exponencial, que é o problema que a gente está tratando. Vai passar por aí.
Aqui é um exemplo de como fazer isso. Eu vou ter, pegar uma equação de segunda ordem, é derivada de segunda derivada de y mais y igual a um seno de 2t. Ele me deu esses dois dados aqui, ó, y igual a 0 igual a 2, é derivada de y 0 igual a 1. Pode passar. Solução. Eu vou aplicar a minha transformada, eu vou usar aquele mesmo princípio que eu falei para vocês. De transformar, achar a solução e voltar inversamente. Então eu apliquei a transformada. Daqui a transformada eu usei aquele teorema da linearidade, por exemplo. Dividindo a solução. Agora transformada sendo 2t. Daqui eu uso a propriedade da derivação e a gente trabalhou mais cedo. Eu até citei o exemplo da transformada da derivada de segunda ordem. Isso vai ser s quadrado da minha transformada do Laplace de y menos sy 0 menos a derivada de y 0 mais transformada de y. Isso vai ficar igual a esse valor aqui já está naquela tabela. Pode voltar por favor na tabela? Sendo de volta. Aqui ó, sendo de AT. Lá sendo de ST, vou ter esse resultado aqui. Você pode voltar lá para o estado. Aqui ó, certo. Ficou muito mais fácil, né? Usando a tabela. Então, daqui a gente vai isolar a minha transformada de y, transformada no passo de y. Vou achar esse resultado aqui. Pode passar de lá que eu vou. Daqui eu vou usar um negocinho chamado método das frações parciais. O que é isso? Basicamente, tem uma fração e eu vou dividir isso em uma soma de frações para poder resolver a minha equação. Aqui eu já estou na equação algébrica, já transformei. Então, usei o método das frações parciais, blá blá blá, dá muito trabalho, mas não. Resumidamente, eu vou achar essa relação aqui, pode passar, por favor. E vou achar essa solução, é igual a 2, e é isso aqui, ó. Beleza. Aqui eu tenho a solução da minha transformada pela Laplace, solução da equação algébrica. Então eu já posso voltar para a minha transformada, quer dizer, eu já posso aplicar a minha transformada inversa para voltar a encontrar a solução do meu problema. Então daqui, ó, apliquei a transformada inversa do Laplace e esse negócio aqui pode pular, passar as horas. Aqui eu botei em evidência os valores e alguém lembra do que é esse valor aqui? Vou aplicar a transformada inversa que está naquele tabelamento lá. Eu vou ter sendo. E é basicamente isso. Para isso a gente usa e aplica a transformada de Laplace. Certo, agora concluído. As ferramentas matemáticas, a série de Fourier, da transformada de Fourier e da transformada de Laplace desempenham papéis fundamentais na análise de sistemas dinâmicos, sinais e equações diferenciais. E, embora estejam interrelacionadas, cada uma apresenta suas particularidades de cada uma que tornam mais adequada para diferentes contextos e aplicações. Agora eu vou fazer um breve resumo sobre tudo que foi apresentado nas apresentações com as principais características de cada uma. A série de Fourier representa funções periódicas como somas, senos e cossenos, decompõe sinais harmônicos e é ideal para análise de sinais periódicos, soluções de ATPs com condições periódicas, e a sua limitação é que serve apenas para sinais periódicos. Pode passar? A transformada de Fourier generaliza a série de Fourier para funções não periódicas. Fornece uma análise espectral completa no domínio da frequência e é ideal para processamento de sinais, física, telecomunicação, áudio e imagem. E essa limitação é que não lida bem com condições iniciais e sinais de energia infinita. Pode passar? A transformada de Laplace foca na resolução de equações diferenciais com condições iniciais, trabalha no domínio complexo e é ideal para engenharia de controle, estudo de estabilidade em expansão monetária e sistemas de crescimento exponencial. Pode passar? Certo. Agora eu vou apresentar algumas aplicações, começando com a aplicação na área marítima, que é dispositivo de diagnóstico por ruído na praça de máquinas. Bom,
Determinar a condição de uma máquina envolve entender a característica dela, das suas vibrações. Cada máquina possui uma assinatura espectral única, o que significa que possui padrões específicos de vibração para cada componente individual. Essa assinatura espectral é essencial para identificar e diagnosticar problemas de forma precisa. Agora eu vou explicar como funciona isso. Primeiro, tem a captura do som, que um microfone industrial capta o som ambiente na praça de máquina. Depois, com a transformada de Fourier, o sinal sonoro é convertido para o domínio da frequência. E o resultado é um espectro de frequências, onde picos específicos indicam assinaturas de funcionamento normal ou falhas. Depois, tem a análise do espectro, em que o sistema compara as frequências detectadas com um banco de dados de falhas conhecidas. Por exemplo, um aumento em uma determinada frequência pode ter problema de desequilíbrio, enquanto a presença de frequências específicas pode indicar desgaste ou danos em componentes. A ação preventiva é, caso uma anomalia seja detectada, o sistema pode gerar um alerta de manutenção preventiva. Pode passar. Outra aplicação é o Shazam, que é a identificação de músicas, em que a transformada de Fourier é uma ferramenta matemática essencial para identificar as músicas, em que ela converte o sinal de áudio do domínio do tempo para o domínio da frequência, permitindo que o aplicativo compare as frequências das músicas. E como funciona? Primeiro, tem a conversão do sinal, em que o Shazam captura o sinal da música que está sendo reproduzida. Depois, com a transformada de Fourier, ela é aplicada a esse sinal, convertendo para o domínio da frequência. Isso significa que o sinal é composto em suas componentes de frequência individuais, como linhas espectrais, criando uma impressão digital sonora. E aí, essa impressão digital da música é então comparada